Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor, eu sou o pastor Clauber Maia, estou aqui com vocês no CETADEB para mais uma aula, para mais um momento de aprendizado da Palavra de Deus. Vamos estudar as epístolas e nesta primeira lição nós vamos ver uma introdução às epístolas, o que são as epístolas e como elas chegaram até nós. Depois nós vamos ver quais são as epístolas que nós vamos estudar nessa primeira lição. Primeiro vamos ver a epístola aos Romanos, depois vamos ver a primeira epístola aos Coríntios, a segunda epístola aos Coríntios e em seguida a epístola aos Gálatas. Quando nós falamos de epístolas, nós estamos falando de escritos que foram produzidos, destinados a alguém, mas que tinham um alcance mais amplo. Ou seja, as epístolas em geral nós podemos entender como cartas abertas, como uma escrita que foi feita para alguém e para ser compartilhado com outros. Certamente naquela época a dificuldade de transmissão de informações era muito maior do que hoje. Hoje é muito fácil, com a facilidade das redes sociais, com toda a facilidade de comunicação que existe no mundo, mas naquela época fazer uma correspondência chegar do outro lado do mundo era algo muito mais complicado, porque implicava em utilizar um material que fosse resistente, fazer isso chegar através de transporte terrestre, marítimo. Então, a chegada de uma correspondência, principalmente se tratando de um líder de uma igreja que mandava uma correspondência para tirar dúvidas, para orientar, para trazer crescimento espiritual para aquela igreja, certamente era recebida com muita alegria, com muita expectativa, e era comum que uma carta daquela fosse copiada e distribuída cópias com os irmãos, com as igrejas circunvizinhas. Por isso mesmo é que de todas as epístolas do Novo Testamento, existem milhares de cópias espalhadas por museus do mundo todo, porque a intenção era esta mesma. A intenção era mandar uma informação para alguém que pudesse ser compartilhada com todos. Logo, quando nós falamos das epístolas, alguns autores, para fins didáticos, agrupam as epístolas de alguma maneira para nós entendermos. Há autores que preferem agrupar pelos assuntos. Então chamam de epístolas escatológicas aquelas que tratam de assuntos referentes ao tempo do fim. Aí seria a primeira epístola aos Tessalonicenses, segunda epístola aos Tessalonicenses, ou as epístolas soteriológicas, aquelas que tratam mais especificamente da doutrina da salvação e da orientação quanto a essa doutrina. Aí seria a epístola aos Romanos, aos Gálatas, a primeira e segunda epístola aos Coríntios. Outros falam de epístolas eclesiológicas, ou seja, aquelas com orientações específicas para igrejas e para a vida da igreja. Aí seriam Efésios, Colossenses, Filemon, Filipenses. Há epístolas também que são pessoais ou epístolas chamadas pastorais, porque foram dirigidas, na verdade, aos pastores de uma igreja. Aí vem 1º e 2º Timóteo, Tito. Outros preferem classificar pelo autor, então chamam de epístolas paulinas e epístolas gerais as outras epístolas. Como você classifica não faz muita diferença. O importante é nós conhecermos o conteúdo de cada epístola dessa, a doutrina que ela nos ensina e, acima de tudo, entender que cada epístola tem uma característica interessante a respeito dos problemas e dificuldades que aquela igreja ou aquela pessoa estava enfrentando. O desafio para todo aluno que estuda uma epístola é descobrir isso também. Não só o conteúdo da epístola, mas perceber o que naquela epístola é local e temporal, ou seja, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, escreve uma das suas epístolas e trata sobre questões locais da igreja,
e quando aquela epístola trata de assuntos que são universais. O que é somente local deve ser visto como uma coisa temporal, e o que é universal deve ser visto como uma coisa atemporal, porque toda epístola, no fim das contas, tem dois destinatários. O destinatário direto, aquela igreja ou aquela pessoa a quem a carta foi oferecida, e o destinatário indireto, que somos todos nós, todos os crentes de todas as épocas, a quem o Espírito Santo dirige a mensagem daquela epístola também. Posto isso, e diante dessa questão, nós vamos já estudar a epístola aos Romanos. Vamos ver o que está sendo posto para nós nessa epístola que foi dirigida à igreja em Roma. A Epístola aos Romanos, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele é o autor da carta, nós não temos nenhuma dúvida com relação a isso, de termos a autoria questionada em qualquer momento. Todos os escritores, comentaristas, pais da igreja entendiam que o apóstolo Paulo era o autor dessa carta, até porque ele inicia a carta no versículo 1 dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então não temos dúvida, o apóstolo Paulo é o autor dessa carta. A carta foi escrita, muito possivelmente, na primavera do ano 57, mais ou menos nesse período aí que ele está escrevendo essa carta antes de ir para Roma. Paulo ainda não conhecia pessoalmente os irmãos que estavam em Roma e nós não temos uma segurança sobre quem fundou a igreja em Roma. Alguns autores pensam que no dia de Pentecostes, aquele grupo de pessoas que estavam ali, e a Bíblia relata que eram pessoas do mundo inteiro, de todas as partes do mundo conhecido, havia gente de Roma em Jerusalém no dia de Pentecostes. É possível que um daqueles ali levou a mensagem do Evangelho até Roma, mas não temos segurança de quem organizou ou quem fundou a igreja ali. Sabemos que haviam crentes e que o apóstolo Paulo, quando escreve a epístola, ele fala do seu desejo de um dia chegar em Roma, de um dia ir até ali, e Deus cumpriu com esse desejo do apóstolo Paulo, de certa forma, porque no final da vida, quando feito prisioneiro, ele foi levado para Roma e cumpriu seu tempo de prisão em Roma, e nas duas vezes em que foi prisioneiro lá. Logo, a epístola é dirigida aos crentes que estão em Roma, aos crentes daquela cidade. O versículo 7, ele diz: a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, esse é o povo a quem a carta foi dirigida, a igreja que está na cidade de Roma, por isso, epístola aos Romanos. Se nós observarmos o tempo de vida do apóstolo Paulo, nesse gráfico nós podemos ver claramente uma apresentação do tempo dos principais eventos da vida do apóstolo Paulo. Então podemos perceber que a carta foi escrita na época em que ele fez a segunda viagem missionária. Dali, Paulo escreveu essa carta para a igreja em Roma e ela foi dirigida a eles naquele instante. Muitos anos depois, Paulo vai chegar lá na sua viagem a Roma e prisão, conforme já disse. Nós precisamos então observar algumas características importantes dessa epístola aos Romanos, porque é uma epístola com um forte conteúdo doutrinário. Portanto, é a carta mais sistemática do apóstolo Paulo. É realmente um tratado teológico. Alguns falam que é uma continuidade do ensino de Jesus Cristo de forma mais ampla, é o que encontramos na epístola de Paulo aos Romanos, e tem aí realmente uma orientação doutrinária em muitos aspectos
muito forte que é dirigida a toda a igreja. A Epístola aos Romanos já foi comentada e discutida por grandes autores e alguns produziram comentários imensos da Epístola, com mais de 6.000 páginas, porque de fato há muito material e muito conteúdo doutrinário e teológico nessa epístola que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Roma. Segunda característica importante da epístola aos Romanos é que ela também é uma carta que trata da doutrina cristã como um todo. Todo o aspecto da salvação, da vida cristã, do relacionamento cristão, tudo isso está muito bem escrito e orientado na Epístola aos Romanos. De maneira que o aluno que estudar a Epístola aos Romanos, ele vai poder apropriar-se de quase todo o conteúdo da doutrina cristã. Por isso eu recomendo que você, meu caro aluno, minha cara aluna, dedique-se com bastante intensidade ao estudo da Epístola aos Romanos, leia esse livro várias vezes, aprofunde-se nesse material, porque de fato é riquíssimo para o aprendizado da doutrina cristã. A terceira característica da Epístola aos Romanos é que ela é uma epístola que tem forte fundamentação bíblica, porque faz muitas citações do Antigo Testamento. Aqui é preciso nós lembrarmos que toda a doutrina cristã ela está baseada no que foi o fundamento estabelecido na lei de Moisés e nos profetas. Deus, de forma muito didática, ele nos deu orientações que foram sendo graduais e progressivas. Ou seja, Deus não poderia trazer todas as informações doutrinárias que nós precisávamos ao mesmo tempo, porque isso certamente não seria absorvido por todos. Então, ao longo da história e da humanidade, Deus foi trazendo informações para nós. O Antigo Testamento estabelece a base para essas coisas. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo fala que Cristo foi feito a propiciação pelos nossos pecados. Como vamos entender o que é propiciação se nós não entendermos o que foi o propiciatório, a tampa de ouro sob a arca da aliança que estava lá no lugar santíssimo do tabernáculo de Moisés? Ali é que Deus nos diz o que significa a propiciação. Quando o apóstolo Paulo faz essa leitura atribuindo a Cristo o ministério da propiciação, nós só poderemos entender isso se voltarmos ao Antigo Testamento para observar o que está lá. Como vamos entender o que é redenção se não entendermos como era o resgate de um escravo na lei de Moisés? Como vamos entender o que se trata da base da doutrina cristã se não entendermos o que está no Antigo Testamento? Como perceberemos que Cristo é aquele que foi enviado por Deus, o prometido, se não estudarmos as promessas que foram feitas no Antigo Testamento e as profecias que apontavam para ele? Logo, o apóstolo Paulo usa todo esse seu conhecimento da lei de Moisés. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, tem forte conhecimento da lei de Moisés e ele traz todo esse conhecimento para apoiar a doutrina cristã, para servir de fundamento para a doutrina que ele apresenta nessa epístola. Daí porque a epístola aos Romanos é recheada de citações do Antigo Testamento e com forte base escriturística daquilo que o apóstolo Paulo nos apresenta. E uma quarta característica da epístola aos Romanos é que mostra que o apóstolo Paulo é um israelita com um coração muito aberto. A epístola mostra claramente o apóstolo Paulo demonstrando o seu grande amor pela nação de Israel. O mesmo zelo que ele empregou ao perseguir os cristãos, a mesma dedicação que ele tinha quando servia aos principais dos sacerdotes, ele demonstra que tem agora por Jesus Cristo. Porque o que está implícito em tudo isso é o profundo amor de Paulo por Deus. E amando a Deus,
Paulo ama também a sua nação, os israelitas, aqueles que foram chamados por Deus para ser um povo escolhido, e Paulo vai demonstrar o seu grande amor, porque ele quer não só que os israelitas conheçam a Cristo, mas que se apropriem de todos os benefícios que Cristo veio trazer para todos nós. Primeiro para o judeu, depois também do grego, como ele vai citar na epístola, dizendo como é a salvação que Deus tem para nós. Daí porque nós vamos ver que ao abordar esse assunto na epístola, o apóstolo Paulo apresenta primeiro como Deus relacionou-se com os judeus, depois vai mostrar como ele relaciona-se com os gentios também. Então vamos observar a epístola aos Romanos, conhecê-la com mais detalhes, algumas coisas que são interessantes para nós observarmos. A carta inicia com uma introdução, capítulo 1, a partir do versículo 1 até o versículo 15, o apóstolo Paulo está apresentando-se, dando a sua saudação, tratando o que é a abordagem que ele vai fazer com os irmãos e falando sobre seu amor para com todos, dizendo: sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Ou seja, ele se apresenta dizendo quem é o apóstolo Paulo e o que ele está procurando nos entregar. Depois nós temos no capítulo 1, ainda do versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo apresentando o que é o tema da epístola. A epístola, como um todo, apresenta o tema da justificação pela fé. O forte apelo a que não é a obra que salva, não são as obras que levam a Cristo, mas é a fé, e é por meio da fé que somos justificados. É importante lembrarmos que foi esse texto de Romanos 1,17 que provocou muitos anos depois em Martinho Lutero o forte efeito do impacto de entender que a salvação é pela fé e a justificação é pela fé por intermédio da graça de Deus, e isso provocou aquilo que veio a ser a Reforma Protestante, porque Martinho Lutero entendeu que não era por obras, não poderia ser através de indulgências que alguém poderia conseguir a salvação, mas unicamente pela fé em Cristo Jesus. Daí a grande importância. Depois nós vamos ter outros grandes nomes da história, como John Wesley e outros que vão ser fortemente impactados pela epístola aos Romanos e que vão também ter a sua fé em Cristo firmada através do conteúdo dessa carta. É onde o apóstolo Paulo apresenta aí o tema que ele vai tratar na epístola. No capítulo 2, final do capítulo 1, capítulos 2, 3 e 4, o apóstolo Paulo está tratando exatamente sobre a questão do pecado, de como os meios que os homens tentaram não foram suficientes para a salvação, e ele vai apresentar que cada um deles teve a oportunidade de ser salvo somente pela graça que há em Cristo Jesus. Tanto os gentios, como ele trata aí no versículo 18 do capítulo 1, que a ira de Deus veio sobre eles por causa do pecado deles e eles foram condenados, e mostra inclusive uma série de pecadores que foram abandonados por Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que Deus os entregou à sua própria condição, isso não se trata de liberdade. Algumas pessoas pensam que porque estão distantes de Deus, estão livres. Na verdade, estar distante de Deus não é liberdade, é abandono, porque Deus é quem cuida, Deus é quem guarda, e quando o homem aprofunda-se no pecado e distancia completamente de Deus, e Deus o abandona à sua própria sorte, o entregou às suas próprias concupiscências, isso quer dizer realmente que ele está abandonado, distante de Deus. E o apóstolo Paulo vai mostrar aí no capítulo 2 que todos os que tentaram salvar-se por si mesmo, por seus próprios meios, não conseguiram. Tanto judeus quanto gentios.
O fato dos judeus serem o povo da graça, o povo do livro, o povo de Deus, o povo escolhido, isso não os leva a uma salvação automática, instantânea, porque a salvação é através de Jesus Cristo somente e não é pelas obras da lei que alguém vai alcançar a salvação, senão pela graça. E ele conclui essa etapa do capítulo 3 dizendo exatamente que o novo projeto de Deus, ou o que era realmente aquilo que Deus queria apresentar na lei de Moisés, é que havia uma necessidade de alguém assumir o nosso lugar, o nosso pecado, para que fosse feito a justificação desses pecados e que nós pudéssemos ser alcançados por ele. E aí no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai mostrar agora o que é que essa justificação trouxe para nós, quais os benefícios da justificação. Eu quero lembrar, meus irmãos, que quando o apóstolo Paulo fala de justificação, o entendimento dele é de algo realmente judicial. É a ideia de um tribunal, é a ideia de um julgamento. Todos nós fomos condenados pelos nossos pecados. Paulo diz, seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, para dizer, quando Deus nos condena, ele condena com base em leis justas que ele mesmo criou. É porque nós pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Mas nós não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Ou seja, há em nós já a natureza pecaminosa que nos leva a pecar. E além disso, nós cometemos pecados que justificam a ira de Deus e o castigo sobre nós. A única coisa que nós merecemos, o apóstolo Paulo vai dizer na Epístola aos Romanos, é a morte. Nós não merecemos outra coisa senão a morte, porque ele vai dizer mais na frente, o salário do pecado é a morte. Logo, nós estamos condenados pelos nossos próprios pecados. E Deus, sendo justo, nada mais deveria fazer do que nos condenar, porque é o que merecemos. Mas Deus resolve criar um meio para nos aproximarmos dele, para trazer-nos para perto dele, mesmo ele tendo sido o que foi afetado, agravado pelos nossos pecados. Deus então manda Jesus Cristo para assumir a nossa culpa. Eu gosto de pensar mais ou menos assim, a minha ficha, com todos os meus pecados, era uma ficha que estava repleta de pecados, uma ficha completa de muitas coisas erradas que eu fiz ao longo de toda a minha vida. E a ficha de Jesus Cristo é a ficha limpa, não tem absolutamente nada naquela ficha, porque o apóstolo Pedro vai dizer que ele nunca cometeu pecado e nem engano algum se achou na sua boca. Então o que Jesus fez? Tirou o nome da ficha limpa, que era a de Jesus, e pôs o meu nome. Agora, Deus olha para mim como se eu nunca tivesse cometido nenhum pecado, porque Ele está vendo a ficha de Cristo, que não tinha pecado nenhum. E a minha ficha, com todos os meus pecados, Jesus pôs o nome dele lá e assumiu a minha culpa, assumiu o meu pecado, assumiu aquilo que era o castigo que eu deveria receber. Isso é o que chamamos de justificação. Jesus assumiu o meu lugar e agora eu sou declarado justo por causa de Cristo, pelo benefício de Cristo e pelo sacrifício de Cristo que assumiu a minha culpa, e eu agora posso apresentar-me diante de Deus justificado pela salvação que foi adquirida por Jesus Cristo ao assumir o meu lugar e levar sobre si os meus pecados, recebendo sobre si a culpa e o castigo que era meu. Então o apóstolo Paulo vai tratar disso no capítulo 5, falando sobre os benefícios dessa justificação. E aí, quantos são os benefícios? Quando nós pensamos em doutrina da salvação, nós vamos pensar aí de uma série de grandes coisas que Deus nos deu. Nós éramos culpados, nós éramos imundos, nós éramos devedores, nós estávamos abandonados,
éramos inimigos de Deus e proporcionamos uma série de desgaste nesse relacionamento com Deus. Isso nos fez estar afastados de Deus por causa do pecado. A justificação, então, vem trazer esses benefícios. Nós somos agora aproximados de Deus por causa da propiciação que Cristo fez por nós. O nosso pecado foi perdoado por causa do amor de Deus por nós, que agora de inimigos nos transformou em filhos, e a adoção nos fez filhos de Deus. A culpa que nós tínhamos foi eliminada porque Cristo assumiu o nosso lugar na justificação. A dívida que nós tínhamos foi paga porque Ele fez remissão dos nossos pecados. A velha natureza foi tratada porque agora Ele nos fez uma nova criatura, a regeneração. Escravos do pecado que éramos e vendidos pelo pecado, agora fomos comprados e resgatados por Ele pela redenção dos nossos pecados, ou seja, são muitos os benefícios que a justificação nos trouxe e agora nós podemos estar diante de Deus com uma condição nova. Deus olha para nós e nos recebe como filhos, como amigos, como limpos, santificados, redimidos, remidos, regenerados, adotados e feitos nova criatura em Jesus Cristo e pelo sacrifício do Senhor. Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo pelo grande benefício que Ele nos trouxe através da sua morte na cruz. De maneira que nos capítulos 6 e 7, o apóstolo Paulo vai mostrar qual é a nossa nova relação com Deus baseado nisso. Porque alguém poderia pensar, bom, então se agora eu estou limpo, se agora eu estou livre, se agora eu não devo mais nada, se agora eu não sou mais inimigo, se agora eu sou filho de Deus, então agora eu tenho liberdade para fazer o que quiser, para pecar e para fazer da minha vida o que eu quiser, porque eu não devo mais nada, eu agora sou livre. E o apóstolo Paulo vai fazer a pergunta sobre isso para dizer, será que agora nós podemos usar dessa liberdade em Cristo para pecar? Ele mesmo responde, claro que não. Nós, pelo contrário, agora que somos aproximados de Deus por intermédio de Jesus Cristo, aí é que nós precisamos viver uma vida que agrade a Deus. Aí é que nós precisamos estar firmados nessas coisas, porque o apóstolo Paulo vai usar a relação de que nós morremos com Cristo. E morrendo com Cristo, e na figura do batismo, nós fizemos essa dramatização do que foi a nossa nova vida em Cristo Jesus, porque o batismo em águas, queridos, ele é apenas uma demonstração pública de fé. O batismo em águas não salva ninguém. Ninguém é salvo pelo batismo. Se uma pessoa não é salvo na pessoa de Jesus, mas resolve se batizar em águas, a diferença é que antes do batismo ele é um ímpio enxuto e depois do batismo um ímpio molhado, porque o batismo não salva ninguém, mas o batismo é uma demonstração de fé, demonstração pública de testemunho, é para nós dizermos a todas as pessoas, eu estava morto, eu morri para o mundo, eu morri para aquilo que o pecado me atraía quando eu desci as águas, e uma vez que emergi das águas, uma nova criatura foi ali apresentada e não era mais o velho homem, porque agora a regeneração ocorreu em minha vida. Paulo diz, nós morremos com Cristo no batismo, porque agora devemos viver uma nova vida em Cristo Jesus e agora isso nos dá a condição de vivermos de forma digna e vivermos de maneira a buscar uma vida espiritual longe cada vez mais do pecado. Então, no capítulo 7 da Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo vai nos abordar agora a situação ou a relação entre a lei de Moisés e a graça. Como é a fé, que relacionamento tem a fé com a lei, e ele vai dizer que a lei é boa. A lei não era ruim em si mesma, porque a lei apontava os meus pecados.
A lei dizia quem eu sou e revelava qual a minha situação diante de Deus. É por causa da lei que eu descubro que eu sou um pecador. E o apóstolo Paulo pergunta no versículo 7, que diremos, pois, é a lei pecado? E ele mesmo responde, de modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Ele vai dizer que o pecado foi revelado pela lei, mas que também a simples observação da lei não me garantia a salvação, porque a lei não apresentava o recurso para eliminar o pecado. A lei só me mostrava o pecado. Quem sou eu, como eu estou diante de Cristo. Aliás, essa é a primeira condição para um pecador receber a salvação em Jesus Cristo. É ele reconhecer que é pecador e saber que não pode ser salvo pelos seus próprios meios, pelos seus próprios recursos. E o apóstolo Paulo vai apresentar no capítulo 7, falando sobre essa lei que me apresenta os meus pecados e quais os benefícios que eu tenho em relação a que a lei me apresenta e como ela confronta os meus pecados, dizendo que Deus não tinha o interesse, a intenção de nos acusar simplesmente, mas a lei de Moisés vai tratar isso como sendo a maneira de apontar o caminho para nós alcançarmos a salvação em Jesus Cristo. Por isso, no capítulo 8, o apóstolo Paulo agora vai falar sobre a liberdade que nós alcançamos por intermédio de Jesus Cristo e da justificação pela fé. Porque somente salvo em Jesus Cristo é que o homem vai alcançar a liberdade e aí ele vai dizer no capítulo 8 que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, para aqueles que foram salvos na pessoa de Cristo, porque os meus pecados foram levados por Cristo, a culpa foi assumida por Ele e agora eu encontro o perdão dos pecados por causa do sacrifício de Jesus Cristo e é por isso que nós vamos alcançar a justificação por Cristo Jesus. No capítulo 8, ele vai mostrar a nossa nova condição em Cristo. Agora nós vivemos pelo Espírito. E se vivemos pelo Espírito, agora nós somos herdeiros de Cristo. Agora nós temos os benefícios que Cristo também teve ao alcançar a vitória na cruz do Calvário. Ele assentou-se à direita do Pai. O apóstolo Paulo vai dizer isso no capítulo 8, num dos mais belos hinos de vitória que ele apresenta no capítulo 8 da Epístola aos Romanos, falando sobre essa questão. Toda a criação está sujeita ao pecado, mas foi resgatada e redimida por Jesus Cristo, e nós que agora vivemos pelo Espírito, devemos andar no Espírito, e o Espírito é quem nos dá a condição de entendermos que somos filhos de Deus, porque o apóstolo Paulo diz no capítulo 8 que o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E ele conclui o capítulo dizendo que ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque se Deus nos deu a salvação em Jesus Cristo, imagine os benefícios dessa salvação. Ele diz, que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai e também intercede por nós. É um dos mais belos hinos encontrados na Epístola aos Romanos, o final do capítulo 8, um belíssimo hino de exaltação do cuidado de Deus por nós e dos benefícios que alcançamos por intermédio de Jesus Cristo. No capítulo 9 da Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo vai tratar de outro assunto muitíssimo importante
para o nosso conhecimento a respeito da salvação em Jesus Cristo. No capítulo 9, o apóstolo Paulo está tratando da eleição. A eleição é a escolha que Deus fez. E ele está dizendo que essa escolha foi feita com critérios estabelecidos pelo próprio Deus. Ou seja, a eleição é baseada na soberania de Deus. E quando ele trata sobre isso, ele relaciona com Israel, porque será que Israel era o povo eleito ou agora há outra eleição? Como é que isso vai funcionar? É claro que nós não temos que ter nenhuma dificuldade em associar a eleição com a soberania de Deus e a graça, porque no capítulo 8 o apóstolo Paulo já tinha estabelecido qual era a base para essa eleição, porque no final do capítulo 8, ele diz que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu propósito. E os que dantes conheceu, ele os predestinou. Ou seja, a eleição e a predestinação são baseadas na presciência de Cristo. Deus não tinha que olhar para o homem e esperar se o homem ia recebê-lo ou não como Salvador, se ele ia aceitar Jesus ou não como Salvador, porque Deus tem presciência, Deus conhece todas as coisas. Então Deus, antes da fundação do mundo, ele já conhecia todos aqueles que iam confessar Jesus como Senhor e Salvador. Os que dantes conheceu, diz o apóstolo Paulo, esses ele predestinou. Logo, a eleição tem como base a presciência de Deus. O apóstolo Pedro vai escrever dizendo, eleitos segundo a presciência de Deus. Logo, nós não temos que ter dificuldade com relação à eleição e soberania, porque uma coisa não desfaz a outra. O homem recebe a Cristo como Salvador, como resultado da graça que lhe foi oferecida. E Deus já sabe quem vai receber ou não, ou resistir ou não a essa graça que foi oferecida, porque pela sua presciência ele já conhecia. Os que dantes conheceu, esses predestinou e elegeu. Mas no capítulo 9, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus elegeu a quem ele quis. E ele cita aí no versículo 13 Jacó e Esaú, e alguém pensa que isso se trata da salvação individual, que Deus escolheu salvar Jacó e escolheu lançar Esaú no inferno. Mas quando nós lemos o texto, claramente percebemos que o apóstolo Paulo está fazendo é citando Malaquias, e Esaú ali se trata do povo de Edom. Ou seja, aqui é uma eleição coletiva e não individual que o apóstolo Paulo está falando. Mas ele diz que Israel, ele não foi rejeitado por Deus, senão por causa da desobediência. Ou seja, todos aqueles que desobedecerem a Deus é que terão a dificuldade de não alcançar a salvação, porque o fato de ter sido eleito ou não me dá liberdade para pecar e desobedecer. Eu sendo eleito, preciso ser obediente ao Senhor para continuar dentro dessa relação com Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer que Deus, querendo demonstrar a sua graça, ele alcançou também aqueles que foram eleitos por sua soberania, aqueles a quem ele escolheu. No capítulo 10, o apóstolo Paulo continua falando sobre a justiça de Deus e que todos são iguais diante do Senhor no tocante à questão da justificação. Judeus não são melhores do que gentios, porque são o povo da aliança. Judeus não têm uma condição melhor diferenciada, mas todos aqueles que receberem a Cristo como Salvador é que vão ser salvos pela graça. E no capítulo 11, aí o apóstolo Paulo vai responder a essa objeção com relação ao que ele acabou de dizer, dos judeus serem rejeitados. E é interessante que o apóstolo Paulo usa uma figura que é própria da agricultura, mais precisamente daqueles que lidam com o enxerto de árvores e de plantas. E ele vai dizer que havia uma planta, aquela planta original,
e os seus galhos originais ou naturais foram cortados, e galhos de um zambujeiro bravo ou galhos de uma árvore estranha foram enxertados. É interessante observar que no caso de uma planta natural, quando um galho é enxertado, o galho produz fruto conforme a natureza do próprio galho. Ou seja, se você enxertar um limão na laranjeira, aquele galho de limão que foi enxertado, ele vai produzir limão e não laranja, porque o enxerto não muda a natureza do galho. Diferente do que aconteceu conosco, porque nós éramos árvore brava, fomos enxertados na oliveira verdadeira, mas a natureza do galho foi transformada para que nós pudéssemos agora produzir frutos de oliveira. Aí o apóstolo Paulo disse, ora, mas se os gentios também não se devem achar melhores em relação a isso, porque se Deus não poupou os galhos naturais, imagine se ele também não vai cortar os que foram enxertados. Na verdade, todos, judeus e gentios, que estão na oliveira, enxertados ou naturais, eles devem ser obedientes ao Senhor e à lei para que possam permanecer salvos na pessoa de Jesus Cristo. Do capítulo 11 até o capítulo 16, o apóstolo Paulo vai nos trazer algumas orientações práticas sobre a vida cristã e sobre o que nós devemos, como nós devemos atender à vida cristã. Por exemplo, no capítulo 13, o apóstolo Paulo vai falar sobre como o cristão deve se posicionar diante das autoridades. Aí é a relação entre o cristão e o Estado. E ele vai dizer, toda a autoridade foi constituída por Deus. Talvez seja difícil para alguns pensar sobre isso e dizer, mas será que Hitler foi estabelecido por Deus? Será que Napoleão foi Deus que pôs no poder? Será que outros ditadores que tanto mal causaram, eles estão no poder porque Deus os colocou? Não, o que o apóstolo Paulo está dizendo não é que Deus concorda com a ação de todos os ditadores. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que Deus é que é a autoridade máxima sobre a humanidade e todos que possuem algum tipo de autoridade, essa autoridade é delegada por Deus. Por exemplo, sobre a família, Deus delegou a autoridade para os pais. Sobre a igreja, Deus delegou a autoridade aos pastores, aos líderes da igreja. E sobre as nações, Deus delegou a autoridade aos líderes, aos governadores, aos reis, aqueles que lá estão. Quando Pilatos aproxima-se de Jesus e ele quer de alguma forma vender uma imagem de que ele tem poder sobre alguma coisa, e ele diz a Jesus, olha, eu tenho poder para prender, eu tenho poder para soltar. Querendo mostrar a Jesus que ele está numa situação superior a Jesus naquele momento. E Jesus disse, vamos entender aqui uma coisa só para que não haja dificuldade entre nós. Nenhuma autoridade você teria se de meu Pai não tivesse vindo. Ou seja, você na verdade não manda em nada. Quem manda em tudo é o Senhor Deus, que é soberano sobre todas as coisas. Mas a autoridade que você tem foi delegada. Logo o apóstolo Paulo vai dizer, se Deus delegou autoridade para os governantes, nós como crentes na pessoa de Jesus Cristo, precisamos nos submeter a essa autoridade que foi estabelecida por Deus. Claro que só vamos fazer isso enquanto essa autoridade não interfere no nosso relacionamento com Deus. Se o governante me manda fazer alguma coisa que é contrário ao que Deus me manda fazer, diz o ditado popular, manda quem pode e obedece quem tem juízo, então é melhor obedecer a Deus do que aos homens nesse caso. Nos capítulos 15 e 16, o apóstolo Paulo está fazendo a conclusão da sua epístola. Há muitas saudações enviadas para muitos crentes e muitas pessoas importantes daquela cidade de Roma, e o apóstolo Paulo está despedindo-se dos crentes, abraçando a todos e mandando a todos uma saudação, e ele conclui a epístola com um belíssimo hino, dizendo ao único Deus sábio
seja dada glória por Jesus Cristo para todo o sempre. Amém. O que nós concluímos na Epístola aos Romanos é que Deus foi tão maravilhoso e tão bondoso conosco que nós devemos entender esta graça como sendo um benefício, um favor, algo que nos alcançou sem nós merecêssemos. É a justificação pela fé baseada na graça que há em Cristo Jesus. Se não fosse essa graça, nós jamais teríamos sido alcançados pelo Senhor, que com sua bondade nos alcançou. Porém, essa bondade e graça de Deus não nos dá o direito ou o privilégio de pecar ou de errar, de fazer coisas contrárias a Deus, porque na Epístola aos Romanos o apóstolo Paulo nos convida dizendo que devemos considerar a bondade e a severidade de Deus, ou seja, Deus é bom e por sua graça nos deu a salvação em Jesus Cristo por intermédio da justificação pela fé. Mas isso não nos dá o direito de pecar, de errar, de fazer coisas que afetam a nossa relação com Deus, porque nós devemos sim andar naquilo que é a recomendação e a orientação de Deus para nós, ou ser obedientes ao Senhor para continuarmos gozando dessa relação com Deus. Não se trata, queridos, de fazer alguma coisa para ir para o céu. Eu não oro, busco a Deus, leio a Bíblia, jejum, me consagro ao Senhor para ir para o céu. Porque para ir para o céu é a graça de Jesus Cristo que me alcança. Nada que eu fizer me leva para o céu, senão a morte de Jesus Cristo e o seu sacrifício. Mas eu oro, leio a Bíblia, jejum, busco ao Senhor, porque eu vou para o céu. É para que eu tenha a oportunidade de continuar gozando desse benefício e dessa comunhão com Deus. E porque agora sou filho de Deus, eu devo andar como filho de Deus, entendendo a bondade e a severidade de Deus. Há um belíssimo hino que nos fala sobre essa condição da graça de Deus que alcançou a todos nós como pecadores. John Milton é o autor do hino, que é um dos mais belos hinos em língua inglesa, mas pouco explorado, traduzido para o português, que é o hino Amazing Grace. Ele era traficante de escravos e no seu navio transportava aqueles homens e muitos ele os viu morrer pelos maus tratos, pelas intempéries, e foi um homem que levou destruição e morte para a vida de muitos. Mas um dia sofreu um naufrágio e diante da sua situação de vendo a morte chegar, reconheceu que era um pecador e recebeu a Cristo como seu Senhor. E agora ele transformou-se em alguém que tinha uma nova mensagem para levar. Não mais a morte e a destruição, mas agora a graça de Deus, o amor de Deus e a liberdade de Deus para todas aquelas pessoas. E diante dessa nova situação e trazendo essa nova mensagem, ele foi o autor desse hino, Amazing Grace, que fala sobre a preciosa graça e a maravilhosa graça de Deus por nós. E ele diz mais ou menos assim: preciosa graça de Jesus, perdido me encontrou, estando cego me fez ver, da morte me livrou. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Iniciamos agora o estudo das epístolas que o Paulo escreveu aos crentes da cidade de Corinto. Encontramos nas Escrituras duas epístolas, primeira epístola aos Coríntios e segunda epístola aos Coríntios. A primeira epístola aos Coríntios foi escrita claramente pelo apóstolo Paulo, não há nenhuma dúvida sobre isso, e ele identifica-se na epístola como sendo
o autor da carta, e essa carta foi escrita por volta do ano 55, mais ou menos na sua vida ministerial, na sua carreira ministerial, por ocasião da terceira viagem missionária ou após a terceira viagem missionária. Parece que o apóstolo Paulo recebe informações sobre isso quando ele está na cidade de Éfeso. Vamos lembrar que a igreja que está em Corinto foi uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, e ele passou ali cerca de 1 ano e meio, 18 meses. É a cidade onde Paulo mais tempo passou depois de Éfeso, que passou 3 anos. E ali então, durante 1 ano e meio, Paulo pôde apresentar aos crentes de Corinto toda a doutrina e o ensinamento que ele tinha. Mas parece que depois que afastou-se da condição de residir em Corinto, porque continuou na sua viagem missionária e depois empreendeu a terceira viagem missionária, Paulo, estando em Éfeso, recebe informações que alguma coisa errada está acontecendo na igreja em Corinto. E então ele escreve essa carta para corrigir aqueles problemas e para dar orientações para os crentes que ali estão. A cidade de Corinto era uma cidade que apresentava muitos problemas. Primeiro, a cidade de Corinto ela está no istmo. Como nós podemos ver, o istmo é aquela condição de uma faixa de terra que adentra ao mar. Ou seja, é como se fosse uma ilha com uma ligação com o continente por uma pequena faixa de terra. O que fazia Corinto ser uma cidade muito especial, porque ela está colocada aí numa situação estratégica. Haviam 2 portos na cidade de Corinto, um em um mar e outro no outro mar do outro lado. Imagine que toda a mercadoria que vinha da Espanha, da Itália, vinha pelo mar do lado ocidental e desembarcava no porto que estava desse lado. E então era só transportar essa mercadoria para o porto do outro lado, e agora já tínhamos uma saída para o Oriente, para a Fenícia, para a Frígia, para as outras regiões. Logo, isso fazia de Corinto um grande centro comercial daquele lugar. Ela estava num ponto estratégico que recebia mercadorias do mundo todo e facilitava o acesso, porque não precisava dar uma grande volta para levar mercadoria para outros locais. Isso fazia com que pessoas do mundo inteiro viessem para Corinto e ali estivessem, e, portanto, é muito natural que em qualquer cidade onde há muita gente de todas as partes do mundo e em cidades portuárias, principalmente naquela época, era muito comum a devassidão, o pecado, a bebedeira, a prostituição e todas essas coisas que eram um fator muito complicador para os crentes daquela cidade. Além disso, naquela cidade de Corinto havia uma população imensa. Há cerca de 400 mil escravos e 250 mil cidadãos livres. Então, além dessa população flutuante de mercadores e pessoas que vão e vêm para comprar e vender e trazer mercadorias, ainda há uma imensa população naquela cidade de Corinto que ali está. E era uma cidade muito entregue à prostituição e ao pecado, até mesmo sob o ponto de vista religioso. Porque naquela cidade haviam muitos templos erigidos aos deuses gregos. E um desses templos era o templo a Afrodite, considerada pelos gregos a deusa do amor. E por ser a deusa do amor, haviam prostitutas cultuais que estavam no templo de Afrodite e que deitavam-se com os homens que iam ao templo, como sendo uma espécie de sacrifício à deusa do amor. Então a prostituição era algo livre naquela cidade e apoiada inclusive pela religião, além dos outros templos erigidos a outros deuses, como por exemplo Apolo. Havia um grande templo ali naquela cidade.
Logo, uma cidade com muito pecado, muito dinheiro, muita prostituição, muita devassidão, e não era fácil ser crente na cidade de Corinto. Não era fácil permanecer fiel a Deus, vivendo naquela cidade e diante daquela situação que os crentes ali estão enfrentando. O apóstolo Paulo está então orientando essa igreja sobre como deveria se comportar diante disso. Quais os objetivos da primeira epístola aos Coríntios? O primeiro objetivo é trazer orientações a essa igreja, mas parece-nos que essa não é a primeira vez que Paulo escreve àquela igreja. Na primeira epístola, capítulo 5, versículo 9, ele diz assim: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Ou seja, parece que Paulo já tinha enviado uma outra carta com orientações a respeito de como a igreja deveria lidar com a prostituição, mas agora era necessário enviar uma outra carta para consolidar esses ensinamentos, para corrigir o comportamento de alguns crentes daquela cidade que, mesmo Paulo tendo passado lá 1 ano e meio, mesmo já tendo escrito uma epístola anterior, ainda não haviam se corrigido. Então Paulo escreve uma nova epístola, que é essa primeira epístola aos Coríntios, para orientá-los a respeito disso. O segundo objetivo da primeira epístola aos Coríntios é fazer com que aqueles crentes tenham orientações a respeito de questões familiares. Parece que havia muitos problemas na igreja em Corinto com relação a incesto, com relação a divórcio, com relação a casamentos mistos, com relação a muitos problemas associados a essas questões de família, de casamento, de divórcio, de novo casamento, e então o apóstolo Paulo vai orientá-los sobre isso. O terceiro objetivo da epístola é orientar os crentes sobre a questão da idolatria, inclusive das carnes que eram vendidas no mercado e como lidar com todas essas coisas, além de corrigir algumas distorções que eram praticadas no que diz respeito à observância da Santa Ceia. Então, a epístola é escrita para orientar sobre essas questões, os problemas da prostituição e as dificuldades anteriores, as questões familiares e a idolatria e a Santa Ceia. Logo, quando nós olhamos para a Epístola aos Coríntios, poderíamos entender o seu conteúdo mais ou menos seguindo essa estrutura. Primeiro, uma introdução, onde o apóstolo Paulo se identifica quem ele é e manda saudação para os irmãos. Depois, do capítulo 1 até o capítulo 4, o apóstolo Paulo vai tratar sobre a questão de divisão na igreja. Veja, parece que os crentes daquela igreja, eles não cresceram na fé, porque o apóstolo Paulo diz: vocês são carnais. Eu até gostaria de escrever a vocês como espirituais, mas é que vocês são carnais, porque uns dizem eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz não, eu sou de Cristo, e fazendo isso, vocês fazem porque são meninos na fé. Vocês ainda não cresceram. É o que nós muitas vezes observamos nas igrejas, pessoas disputando cargos, disputando posições, querendo ser isso ou aquilo, e na verdade isso é uma grande prova de imaturidade espiritual. Os maduros na fé não precisam disputar vaga, espaço, porque há espaço para todos no reino de Deus. E Deus chama quem Ele quer e não quem quer ser chamado. Logo, Paulo disse que eles precisavam tratar dessas divisões e resolver isso por uma forma muito simples. Ele disse: nem eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Mas nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Mas Deus é que é tudo, porque é Ele quem dá o crescimento. Logo, o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Depois o apóstolo Paulo continua falando sobre problemas de ordem ética na igreja. Parece que havia alguém que estava fornicando e tendo relações sexuais ilícitas, e ele orienta essas pessoas de
como eles devem ser tratados. E no capítulo 5, ele diz: em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Paulo dá aqui uma orientação muito forte, porque ele está dizendo que esse pecado precisa ser confrontado e precisa ser tratado realmente. Sabe, queridos, nós não podemos passar a mão sobre o pecado, porque Deus não comunga com o pecado. E pecado tem que ser chamado pelo nome que ele tem. Se alguém engana, se alguém diz aquilo que não é a verdade, é mentiroso. Se alguém se apropria daquilo que não é seu, é ladrão. Se alguém deita-se com outra mulher ou deseja a mulher do outro, é adúltero. E pecado precisa ser tratado dessa forma, é a orientação que o apóstolo Paulo dá aos crentes de Corinto. Ele continua falando sobre as questões do casamento, no capítulo 7, e é muito importante nós observarmos isso, porque o apóstolo Paulo está dizendo que se a mulher tem um marido que não é crente, ou vice-versa, mas o marido crente, ele consente em continuar, o marido não crente consente em continuar vivendo com a esposa crente, então Paulo diz, não se aparte. Não é pelo fato de um ser cristão e o outro não ser, que esse casamento não tem a bênção de Deus. E aí ele vai dizer que o marido crente santifica a esposa que não é crente e vice-versa. De outra forma, os filhos seriam também imundos. Claro que o apóstolo Paulo não está falando aqui sobre santificar no sentido de ser salvo, mas no sentido de ser abençoado por Deus, provavelmente inclusive no que diz respeito à relação íntima, porque ele inclui os filhos nessa questão. E ele diz que a mulher está ligada ao marido enquanto os dois viverem. Agora, se o marido falecer, aí ela tem a liberdade de casar com quem quiser, desde que seja no Senhor. E a continuidade do capítulo 8, o apóstolo Paulo está dando orientações com relações a coisas erradas que eles faziam, práticas questionáveis que precisam ser submetidas ao Senhor. Na continuidade, capítulo 11 em diante, o apóstolo Paulo fala sobre a adoração pública e questões que são aí tratadas no que diz respeito à questão da Santa Ceia também. Aliás, uma orientação para os irmãos com relação à leitura bíblica da Santa Ceia é o que nós precisamos observar com relação à Santa Ceia que estava sendo praticada ali em Corinto. Perceba que o apóstolo Paulo disse, eu elogio vocês em muitas coisas, mas na Santa Ceia vocês não devem ser elogiados, porque vocês, quando se reúnem, há uma desordem. E uns comem demais, outros se embriagam, e outros, quando chegam depois, não tem mais o que comer. Mas eu quero orientá-los a respeito disso, e ele diz, porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, tomai e comei, e aí ele continua dando orientações para os crentes. É interessante observar que o que é orientação para nós, o que é para a igreja hoje, é o que encontra-se no versículo 23 até o versículo 32, porque ele diz que quando somos condenados pelo Senhor, somos tratados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aí o versículo 33 e 34 não diz respeito a nós, porque ele diz, portanto, meus amados irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas quem tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Ou seja, esse versículo 33 e 34 são específicos para a igreja em Corinto e do problema que a igreja está enfrentando. Até o versículo 32 é uma orientação universal para todos os crentes que trata de como nós devemos celebrar a ceia do Senhor. Em toda a epístola, nós precisamos observar essas coisas para perceber o que é local e o que é universal no ensino que ele nos traz. E aí, no final, o apóstolo Paulo dá orientações ainda sobre a ressurreição, como devemos
pensar sobre essas coisas, inclusive falando sobre a ressurreição de Jesus, que garante a nossa ressurreição, e como os crentes devem ver isso, porque ele diz: há corpos materiais, há corpos de animais, há corpos espirituais, ou seja, nós precisamos estar atentos a essas questões. Há alguns crentes, inclusive, que pensam que quando chegar no céu vai encontrar totó e os animaizinhos de estimação, quando o apóstolo Paulo diz que os corpos dos animais são diferentes dos homens, inclusive nesse sentido, porque Deus há de restaurar ou ressuscitar os corpos apenas dos homens, tanto os que vão ser salvos quanto os que serão condenados. E a garantia que nós temos disso tudo é porque Cristo ressuscitou. Porque ele diz: se Cristo não ressuscitou, e aí então nós estamos perdidos, e os que morreram em Cristo também, porque seria vã a nossa fé. Mas louvado seja Deus, porque Cristo ressuscitou e a nossa fé e a nossa salvação está garantida, e a nossa ressurreição também. E no capítulo 16, o apóstolo Paulo conclui a carta com recomendações finais, orientações para todos os crentes e a despedida dele para aqueles crentes da cidade de Corinto, embora essa não seja a última correspondência, porque nós teremos ainda a segunda epístola aos Coríntios. A segunda epístola aos Coríntios é a continuidade do cuidado do apóstolo Paulo com os crentes daquela igreja. Ele já havia passado 1 ano e meio na cidade de Corinto, quando fundou a igreja, já havia escrito uma outra carta, como já vimos na Epístola aos Coríntios, a primeira, escreveu a Epístola aos Coríntios, a primeira epístola, e agora escreve uma segunda, ou seja, é a terceira carta, além da visita e da permanência do apóstolo Paulo ali. A primeira carta foi escrita durante a sua terceira viagem, muito possivelmente quando Paulo estava em Éfeso. E agora o apóstolo Paulo escreve uma segunda carta quando ele já está na Macedônia, muito possivelmente na cidade de Filipos. Paulo recebe instruções ou notícias que aquela igreja teve, de certa forma, parece que algum impacto negativo da primeira epístola. Parece que algumas pessoas não entenderam bem algumas colocações, inclusive aquela do apóstolo Paulo recomendando entregar a Satanás, e o próprio apóstolo reconhece que foi duro com relação àquilo. E essa epístola, portanto, é escrita pouco tempo depois do período da primeira. Ainda está retornando da sua viagem missionária, e Paulo então escreve essa segunda epístola à igreja em Corinto. Portanto, a ocasião é praticamente a mesma. Final da terceira viagem missionária que Paulo escreve aquela carta. A Epístola aos Coríntios pode então ser vista da seguinte maneira. Primeiro, o capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele apresenta uma defesa da sua fé, do seu trabalho, do seu apostolado, porque parece que alguns estão duvidando da autoridade de Paulo e também duvidando porque Paulo havia prometido de retornar àquela cidade, e ele vai explicar por que se demorou e o que aconteceu para que ele demorasse a chegar àquela cidade, ou a que a outra carta chegasse até eles. No capítulo 1, versículo 1 ao 7, Paulo está falando sobre isso. Aí a saudação inicial e o que ele apresenta, e a graça de Deus que está sobre ele, a ação de graça pelas aflições que ele está enfrentando. No capítulo 1 ainda, ele fala sobre as razões por ter se demorado e porque ele está apresentando agora essa outra carta. Capítulo 2, o apóstolo Paulo trata de uma situação muito interessante, porque ele reconhece que parece ter sido muito duro com aquela primeira epístola. Paulo reconhece que tratou de forma muito ferrenha aquela condição, e ele reconhece que isso pode ter trazido dificuldades para alguns irmãos ali. O que Paulo faz é, primeiro, reconhecer que ele
pode ter sido muito duro, e dizer que esses crentes, mesmo tendo errado e tendo sido pecadores, mas eles também devem ser perdoados. O apóstolo Paulo se põe na condição de pedir perdão àqueles a quem ele tenha ferido, magoado com aquela situação. Vemos aí a integridade e a humildade de um grande líder que reconhece que errou e que está disposto a pedir perdão e a reconciliar-se com aqueles a quem ele feriu. No capítulo seguinte, a partir do capítulo 3, ainda no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala sobre as condições que ele está apresentando no seu ministério, está dizendo como ele está vivendo a vida e que os crentes devem viver sem orgulho e não querendo exibir aquilo que possam ser ou deixar de ser, mas dando graças a Deus pela porta que Deus abriu para a pregação do Evangelho. E aí no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que ele não precisa defender-se e apresentar as suas razões, porque eles, os crentes da cidade de Corinto, são uma carta escrita para que todos possam ver. Ou seja, os crentes em Corinto são a própria epístola que Paulo escreveria sem ter necessidade de defender-se ou de apresentar-se a si mesmo, porque as obras estão aí, a igreja está aí e a própria igreja é uma carta, uma epístola escrita para todos os que quiserem ler. Na continuidade, o apóstolo Paulo vai falar ainda no capítulo 3 a nova situação da igreja, como ela está vivendo. Porque ele diz, nós não somos como Moisés, que vemos a glória de Deus com o rosto desvendado. E ele traz uma situação interessante, porque ele diz, quando Moisés desceu do monte, Moisés, o rosto dele brilhava de forma tal que as pessoas nem podiam olhar para o rosto de Moisés. Por quê? Porque por 40 dias exposto à glória de Deus, a própria pele refletia o brilho da glória de Deus. Então as pessoas colocaram um véu sobre o rosto de Moisés para que pudessem conversar com ele sem serem ofuscados pelo brilho da glória de Deus que havia no rosto de Moisés. Só que o apóstolo Paulo disse, os dias foram passando e, claro, a pele foi voltando ao normal, o brilho foi diminuindo e ele disse, Moisés permaneceu com o véu, porque ele não queria que as pessoas vissem que o brilho da glória estava diminuindo. Ele disse, nós não somos como Moisés que ocultam isso para que o povo não veja, mas nós vemos a glória de Deus com o rosto desvendado, sem véu sobre o rosto, porque ele disse, tem gente ainda hoje com o véu de Moisés sobre a face e não consegue visualizar aquilo que é a graça de Deus e aquilo que Deus tem para nós. Na continuidade do capítulo 4 e em diante, o apóstolo Paulo vai falar sobre o que nós temos de forma tão especial, que é a graça e a glória de Deus em nós, mas nós não somos especiais por causa disso. O que é especial é o que é de Deus que está em nós. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos isso, o conhecimento da glória de Deus, nós temos isso em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ora, os irmãos imaginem que no passado era muito comum as pessoas ocultarem tesouros dentro de vasos de barro, fechavam a tampa e enterravam aqueles vasos, para que pudessem guardar os seus tesouros, quando não haviam bancos, quando não havia segurança. Então sabia-se que embaixo daquela árvore, próximo àquela pedra, alguém havia escondido isso. Em alguns lugares do Brasil se dizia botija. Então alguém, quando escavava e encontrava uma botija, era um tesouro que estava ali. Mas quando alguém encontra um tesouro dentro do vaso de barro, qual é a primeira coisa que alguém faz? É quebrar o vaso de barro para tirar o tesouro. Porque o tesouro que está dentro é que é valioso, é que é precioso. O vaso de barro não vale coisa nenhuma. Aí Paulo disse, nós somos esse vaso de barro. Nós não temos nenhuma capacidade em nós mesmos, nem nenhuma glória. Mas a glória de Deus é o tesouro que está dentro de nós, que somos
vaso de barro, logo não temos do que nos gloriar, senão a glória de Deus em nós deve nos levar a glorificar a Deus, que é o grande tesouro que nós temos. O apóstolo Paulo continua falando sobre orientações à igreja e ele no capítulo 5 trata daquilo que é como os cristãos devem enxergar a vida e a morte, porque se nós somos um vaso de barro, então o vaso pode quebrar e o vaso pode se perder, mas é importante nós lembrarmos que o tesouro que está dentro de nós é que deve ser guardado. Portanto, o capítulo 5 ele disse, quando essa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, ou seja, quando o corpo mortal se desfizer, já que é apenas um vaso de barro, nós temos de Deus uma morada nos céus, porque o Espírito é imortal e há de ser preservado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Na continuidade do capítulo 5, ele vai falar sobre o ministério da reconciliação, que nós somos aqueles que foram levantados por Deus para esse ministério. E no capítulo 6, o apóstolo Paulo faz um apelo, ele está falando como um pai que pede sinceramente aos seus filhos todas essas coisas que ele está orientando. Capítulo 6, no capítulo 7, o apóstolo Paulo vai falar sobre o encontro que ele tem com Tito. E ele vai dizer que estava na Macedônia e passando aflições e problemas e dificuldades, mas ele encontrou-se com Tito ali e ali ele teve um consolo pelo seu filho na fé que esteve com ele e que o encontrou para trazer notícias e trazer conforto e trazer bênção para ele que estava ali passando por aflições e por dificuldades. No capítulo 8, o apóstolo Paulo vai tratar de um assunto muito importante, porque ele vai lembrar que aos crentes da Macedônia, por onde ele estava passando, eram crentes que estavam enfrentando dificuldades naquele momento, mas que mesmo tendo dificuldades financeiras, eles foram crentes que se motivaram a ajudar os outros. Em Jerusalém, a igreja está passando por dificuldade, é uma época de fome que a cidade de Jerusalém está enfrentando, e ele diz que aqueles crentes da Macedônia, mesmo não sendo crentes que tinham muitas posses, mas ainda do que eles não tinham, não pela sua condição, mas pela generosidade do seu coração, eles levantaram uma oferta e enviaram para a igreja de Jerusalém para atender a esses crentes, e por isso o apóstolo Paulo usa o exemplo dos crentes da Galácia, da Macedônia, para influenciar os crentes em Corinto para que sejam generosos e que possam contribuir com alegria. E ele diz que enviou Tito e seus companheiros com essa oferta para levar também e para levar essa carta a Corinto. No capítulo 9, o apóstolo Paulo continua falando sobre as questões relacionadas à contribuição financeira. E há recomendações muito interessantes aqui, porque o apóstolo Paulo diz que Deus ama ao que dá com alegria. E aí nós precisamos entender isso, queridos. A oferta, o dízimo, a nossa contribuição, ela não deve ser feita com uma tristeza no coração, nem por obrigação, porque o apóstolo Paulo diz, Deus ama ao que dá com alegria. E nós temos motivo de sobra para amarmos a Deus e para contribuirmos, e Deus não precisava nos dar absolutamente nada por conta da nossa generosidade. Mas o apóstolo Paulo diz que Deus ele é tão maravilhoso que ele ainda fará abundar e ele vai nos abençoar por causa da nossa generosidade. E não somente isso, ele diz que a nossa generosidade ainda redunda em glória a Deus, porque aqueles que são beneficiados por essa oferta, por essa contribuição, eles vão glorificar a Deus pelo cuidado que Deus tem com eles em função da nossa generosidade. Imagine que o missionário que está em outro país, o irmão que está necessitado,
aí você entrega a sua oferta, o seu dízimo. A igreja, a partir dessa contribuição, pode enviar o sustento do missionário ou atender ao irmão necessitado, e aquele irmão, quando recebe o sustento, ele glorifica a Deus pela generosidade que eu e você tivemos em ser fiéis a Deus na nossa contribuição, e por isso o apóstolo Paulo está nos incentivando a sermos generosos com a nossa contribuição. A continuidade do capítulo, dos capítulos, ele vai falar sobre a sua missão e como ele deve ser visto como apóstolo e a obra que ele tem feito. E o apóstolo Paulo vai tratar ainda no capítulo 12 de uma coisa muito importante, que é algo que tem despertado uma série de controvérsias com relação a isso, que é a questão do espinho na carne. O apóstolo Paulo diz que foi-lhe dado um espinho na carne e ele disse: eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Ele está dizendo, claro, aqui a referência é a ele próprio. Quando ele diz, eu conheço um homem, é só para não bater no peito e dizer, eu fui até o terceiro céu. Mas ele diz, pela excelência da revelação que foi dada a esse homem, por causa das palavras inefáveis que ele ouviu e de tantas coisas maravilhosas que lhe foram dadas, e para que ele não se orgulhasse disso e não se gloriasse dessa condição, ele disse, foi-me dado um espinho na carne. Esse espinho é um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Do que se trata? Não está claro para nós o que é exatamente o espinho na carne. Se algo espiritual, claro que não podemos pensar que o apóstolo Paulo sofresse algum tipo de possessão. Talvez nem opressão maligna podemos pensar. Mas alguma coisa que o incomodava, e alguns falam inclusive de enfermidade física. Porque alguns entendem que o apóstolo Paulo tinha problema de vista nos olhos, até por causa de outras citações em outras cartas, mas o fato é que nós não podemos dizer que era isto ou aquilo. A única coisa que nós sabemos era algo que o perturbava, era algo que lhe incomodava, e ele disse, 3 vezes eu orei, pedindo a Deus, claro, que afastasse, que tirasse, que eliminasse aquele incômodo, mas a resposta de Deus para ele foi, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí o apóstolo Paulo diz, bom, então se é assim, eu vou me gloriar exatamente nas minhas fraquezas e vou glorificar a Deus nas minhas tribulações, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ou seja, quanto mais eu dependo de Deus e quanto mais eu me ponho diante do Senhor como alguém necessitado da graça e do poder de Deus, mais o poder de Deus e a graça são abundantes na minha vida. E na continuidade o apóstolo Paulo vai oferecer advertências finais e tratar sobre coisas que ele quer dar orientação final aos crentes e encerrar a epístola no capítulo 13. O versículo 13 é talvez um dos mais conhecidos versículos da Bíblia Sagrada. Talvez em todos os cultos alguém ouça a citação desse versículo, porque é a chamada bênção apostólica. Ele diz, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Com isso, despeço-me também dos irmãos com relação a esta carta aos Coríntios. A última epístola que vamos estudar nesta lição 1 é a epístola aos Gálatas, que o apóstolo Paulo escreveu para os crentes daquela região. O local de onde ele escreveu, possivelmente de Filipos, da região da Macedônia, logo após a sua primeira viagem missionária. E a data é por volta do ano 51, ou seja, logo no início do ministério do apóstolo Paulo. Ele havia voltado recentemente de Jerusalém, tratando daquelas questões que foram conduzidas pelo Concílio de Jerusalém. Na linha do tempo, nós podemos observar então que a epístola foi escrita logo após a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. A região da Galácia
era uma região próxima à Frígia, à Ásia Menor, como podemos ver no mapa, uma região muito grande e muito importante, porque estava bem no meio de toda aquela área que hoje é a Turquia, e que as grandes cidades ali eram muito movimentadas pelo ir e vir dos comerciantes, de todos que ali estavam. Aquela igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo no início do seu ministério, e agora o apóstolo Paulo escreve-lhes uma carta para tratar de algumas coisas necessárias e importantes. Portanto, o autor da epístola é o apóstolo Paulo, e ele escreve para os crentes da Galácia que estão naquela região. O objetivo da epístola aos Gálatas é muito parecido com o da epístola aos Romanos, porque tem muito a ver com a mesma doutrina e ensinamento que o apóstolo Paulo está tratando. Em primeiro lugar, o primeiro objetivo é a defesa da autoridade apostólica de Paulo. Vamos lembrar que ainda é o início do ministério do apóstolo Paulo, vamos lembrar que ainda há aqueles problemas todos com relação a como deve ser o relacionamento do crente agora gentil e o judeu que agora é cristão. Então, a lei de Moisés como deve ser tratada, porque o judeu que era salvo na pessoa de Jesus Cristo, ele não tinha nenhuma dificuldade de entender que deveria continuar guardando a lei de Moisés, o sábado, as festas, a circuncisão. Mas e o crente gentil? Aquele que não era judeu, tinha a obrigação de guardar a lei de Moisés, ser circuncidado, o sábado e as festas? Foi esse assunto que o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, após a primeira viagem missionária, levam a Jerusalém para que os anciãos e presbíteros e os apóstolos em Jerusalém decidam. A igreja se reuniu em Jerusalém e então o capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos tem o primeiro concílio, chamado Concílio de Jerusalém, onde a igreja decidiu sobre isso. Então o apóstolo Paulo agora, tendo a informação da igreja, ele vai apresentar isso também aos crentes da Galácia e defendendo o seu apostolado, dizendo quem ele é e que autoridade ele tem. Depois o apóstolo Paulo está tendo como objetivo nessa carta confrontar a má influência dos judaizantes, aqueles que acham que a igreja deve permanecer judaica, guardando a lei, guardando o sábado, guardando as festas, sendo circuncidados e continuando a ser um judeu do mesmo jeito que era. Só que o apóstolo Paulo entende que isso é uma regressão, é uma volta a um estado anterior e é perder o que a graça de Deus já tem oferecido para os crentes. E o terceiro objetivo da epístola é, portanto, fortalecer a fé dos irmãos que estão sendo atacados, bombardeados por esses judaizantes, para que eles permaneçam crentes, salvos na pessoa de Jesus Cristo e firmes na fé. É com esse objetivo que o apóstolo Paulo está escrevendo a epístola aos Gálatas e vamos observar então como essa epístola se desenvolve. No primeiro momento é a introdução, a saudação. O apóstolo Paulo se identifica, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. Aí ele está afirmando a sua condição de apóstolo, dizendo que foi o próprio Deus quem o colocou como apóstolo. Depois o apóstolo faz uma denúncia dizendo que se esse evangelho que ele pregou, que ele ensinou aos crentes na Galácia, é o próprio evangelho de Cristo. E se até um anjo do céu apresentar outro evangelho, seja considerado anátema, proscrito, maldito, porque aquele é o puro evangelho que ele tem para lhes apresentar. Depois do capítulo 1, versículo 10 até o capítulo 2, verso 21, o apóstolo Paulo vai defender a sua condição de apóstolo.
Ele vai dizer como foi salvo na pessoa de Jesus Cristo, vai dizer como no caminho de Damasco ele teve um encontro com o Senhor, depois vai dizer de 3 anos que ele aprendeu direto com o Senhor, que foi a Jerusalém, recebeu de Pedro orientações por 15 dias, também Tiago esteve com ele. Então Paulo vai dizer que ele é alguém que Deus o chamou para apóstolo e que ele teve orientações dos apóstolos Pedro e Tiago, e isso valida o seu ministério, valida o seu apostolado, e muito mais do que isso, por 14 anos ele foi ter com Barnabé e passou todo esse tempo fortalecendo-se como crente em Jesus Cristo. Então, ninguém tem que duvidar do apostolado e do chamado de Paulo. Depois, nos capítulos 3 e 4, Paulo apresenta algo parecido com o que ele apresentou na Epístola aos Romanos, que é a justificativa da liberdade em Cristo Jesus e da fé, exatamente para confrontar a lei que prendia aqueles que estavam salvos em Jesus Cristo. E talvez dos mais importantes apresentações disso está no capítulo 3, quando ele relaciona a Abraão essas questões, diz que ele é pai da fé, não só dos da circuncisão, mas os da incircuncisão. Porque o apóstolo Paulo vai dizer que Abraão foi salvo ou alcançou o favor de Deus não pelas obras que fez, mas pela fé. Primeiro porque Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu te farei uma grande nação, te darei filhos que serão numerosos e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que quando Deus chamou Abraão e disse: sai de Ur dos Caldeus, Deus não disse aonde ele deveria ter ido. Se Abraão perguntasse: Deus, para onde eu vou? Ele disse: é na direção do seu nariz. Quando você chegar lá, eu lhe digo. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus não disse a Abraão aonde. Também disse a Abraão que dele faria uma grande nação. Mas Sara era estéril. Deu a Abraão uma mulher que não podia ter filhos. Então, se Abraão perguntasse: Deus, como é que eu vou ter filhos e serei uma nação grande e próspera se a minha esposa não pode ter filhos? E ainda se passaram 25 anos para que essa promessa viesse a se cumprir, porque Deus não disse a Abraão também quando. Deus não disse aonde, nem como, nem quando. Mas o fato é que Abraão simplesmente foi. Ele obedeceu a Deus, mesmo sem saber para onde ia, porque o escritor aos Hebreus ele diz que era realmente uma promessa muito grande que Abraão tinha. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, que era uma cidade próspera. Abraão muito possivelmente morava numa casa de alvenaria, mas foi morar em tendas a vida toda. E o escritor aos Hebreus diz que Abraão fez isso porque ele saiu de uma casa de alvenaria para morar em tendas a vida toda, tendo como esperança a casa cujo fundador é Deus, que tem alicerces, ou seja, uma casa de alvenaria nos céus, que Deus é o arquiteto que fez. Ou seja, aquilo que um dos nossos hinos diz: eles não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Abraão sai de Ur dos Caldeus para ir até uma terra que Deus lhe prometia, mas não tendo em vista aquela terra, senão a morada celestial. Paulo disse, então, Abraão, ele fez isso não por causa de obras, mas por causa da sua fé, porque ele creu no Deus que é capaz de ressuscitar os mortos e chama as coisas que não são como se elas já fossem. Logo, Abraão não foi justificado pelas obras, mas pela fé, e isso lhe foi imputado como justiça. É a defesa que o apóstolo Paulo faz dessa condição da liberdade pela fé em Jesus Cristo. Depois, nos capítulos 5 e 6, o apóstolo Paulo vai tratar sobre questões práticas que precisam ser observadas pelos crentes da Galácia, e uma das coisas que ele fala é exatamente no capítulo 5, as obras da carne e o fruto do Espírito. Quando o apóstolo Paulo está dizendo que aqueles que andam em pecado, eles estão fazendo aquilo que é próprio da carne.
porque ele disse: há uma luta, há uma guerra, há uma briga entre a carne e o espírito. Se você gosta disso ou se você não gosta, não interessa. Essa luta existe. E então nós precisamos cuidar disso. As obras da carne estão aí manifestas. E Paulo sai relatando quais são. Ele disse que essas obras são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Veja que lista enorme de pecados que ele diz. Mas alguém pode dizer: não, mas tem um pecado que não está aí. Aí Paulo conclui a lista dizendo: e coisas semelhantes a essa, ou seja, todo pecado está associado a obras da carne, aquilo que a carne tem vontade de fazer e que ela faz, mas que é contrário ao Espírito. Porque o fruto do Espírito é outro completamente diferente. É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E agora, como devemos tratar essas coisas? Há uma história de um pescador, um esquimó, que todos os sábados ele ia para a feira e levava cães para brigar numa rinha. E ele punha um cão preto, um cão branco e convidava as pessoas para fazerem suas apostas. E as pessoas apostavam em qual cão queria ganhar a briga, mas sempre o esquimó era quem ganhava mais dinheiro porque ele sabia exatamente o cão que ia ganhar aquela briga. Então um dia alguém o procurou e disse: mas veja, todo sábado você traz os cães e você sempre acerta qual é o cão que ganha a guerra. Como é que você faz isso? Aí ele disse: é porque durante a semana eu alimento um dos cães e não alimento o outro. Então, quando chego no sábado, no dia da briga, na rinha, eu já sei que quem vai ganhar é aquele que está bem alimentado, porque ele está forte e ele tem condição de ganhar a briga. E o outro está fraco porque não foi alimentado durante a semana e não vai ganhar a briga. É assim que nós vemos a luta da carne contra o espírito. Quem vai ganhar essa guerra? Aquele que for alimentado. Se você alimentar-se da carne e das concupiscências da carne, a carne estará forte e vai vencer a luta. Se você alimentar-se das coisas que fortalecem o espírito estará forte e ele é que vai ganhar a luta. E o apóstolo Paulo conclui dizendo: se nós andarmos no Espírito, nós não vamos satisfazer os desejos da carne. O apóstolo Paulo conclui, portanto, a epístola aos Gálatas, apresentando a sua orientação final e dizendo: levai as cargas uns dos outros, porque assim cumprireis a lei de Cristo, ou seja, que os crentes deveriam ajudar uns aos outros a serem fortalecidos na fé, e ele manda a sua orientação final, se despedindo deles com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Aqui encerramos a lição 1 com essas importantes 4 epístolas do apóstolo Paulo. Deus abençoe a vocês.